E aí, pessoal, boa noite para todo mundo. Prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que essa noite, que esse nosso encontro seja muito agradável, tá certo? Morrendo de saudade do nosso convívio, mas infelizmente temos de continuar cada um em nossas casas, não é? Eu vou tentar acompanhar aqui as mensagens de vocês pelo celular, tá certo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok aí o som e a imagem? Me diz aí para eu calibrar aqui alguma coisa. Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui o nosso trabalho, tá? Qual é a proposta dessa aula, né? A proposta dessa aula é uma extensão da aula de redação. Vocês viram que hoje de manhã a aula de redação não foi postada, não é? E a nossa ideia é fazer uma extensão dessa aula. Você vai ter, na noite de hoje, uma abordagem diferente da aula que vai ser postada no YouTube. Quando terminar aqui o nosso encontro, a gente imediatamente vai jogar no grupo o link da aula de redação. A aula que está gravada e que, olha que legal, esta semana a aula de redação tem a participação do professor Fred, de História, e do professor Marcelo Bezerra, de Biologia, tá? Então a aula vai ser postada depois desse nosso encontro, beleza, galera? E o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai estender a aula de redação, a gente vai trazer outros vídeos, outra abordagem, a gente vai trazer exemplos de um início de texto, um monte de coisas que não estão na aula pré-gravada, tá certo? A nossa ideia às segundas-feiras vai ser essa: fazer uma extensão, poder fazer um debate, poder trazer alguma coisa a mais. Eu tenho certeza de que quem assistir a essa aula e depois assistir a aula de redação, quando a gente postar, vai estar afiadinho para fazer uma grande redação esta semana, tá certo? Lembrando a todo mundo que a gente está corrigindo redação de domingo a domingo, não tem pausa, galera. Aqui não tem frescura, tá? Pode mandar na hora que quiser. A gente tem pedido um prazo de 24 horas para entregar os textos com aquela correção típica do Enem, tá certo? Então, continuem mandando seus textos, tá? E um beijo aí de boa noite para todo mundo aí que está acompanhando. A Mariana está dizendo que a imagem está travando. Estou vendo aí muita gente falando que a imagem está travando, talvez seja um pouquinho da conexão, né? Pô, estou vendo aí alguém do Rio Grande do Norte, o Hilton, grande abraço, viu, Hilton? Valeu, cara, valeu, obrigado mesmo aí, obrigado mesmo. Oi, desculpa. Olha só, tem um texto que está no seu livro, tá? E esse texto traz números a respeito do assunto. Lembrando que eu estava dizendo antes o seguinte, que você precisa se ligar na temática, porque a temática é se a redução da maioridade penal serviria para diminuir a violência no Brasil, tá? A pergunta é essa: ela ajudaria a diminuir a violência? Então, cuidado para você não fazer um texto só pensando se a redução deveria ser adotada ou não. Mas você tem que pensar mais, tem que pensar, se ela fosse adotada, isso ajudaria a reduzir a violência, tá certo? Então, olha, o primeiro texto é da revista Veja, né? Trata de uma pesquisa do Datafolha, e diz aí que a pesquisa mostra que o número de brasileiros que apoiam a redução da maioridade penal de 18 anos para 16 em crimes graves cresceu, que esse índice aumentou dos 26% registrados em 2015 para 36% em 2017. O resultado integra o total de entrevistados que se declaram favoráveis, 84%, à mudança na legislação, independentemente da natureza do crime. Independentemente da natureza do crime. Neste quadro geral, houve pequena oscilação para baixo. 87% das pessoas se diziam favoráveis à alteração. Então, vê, o primeiro vídeo, ou melhor, o primeiro texto, mostra para a gente que é muito grande o número de brasileiros que desejam que haja uma reformulação na lei e que a maioridade penal seja aí modificada. Hoje é de 18 anos, que seria para 16 anos. Aliás, essa foi uma das bandeiras do presidente Jair Bolsonaro quando era candidato, tá? Diminuir a maioridade penal de 18 para 16 anos, ok? Nós temos um outro texto que diz o seguinte, olha, na base da atual legislação está a ideia de que um adolescente não é capaz de controlar as suas
reações. Isso é verdade. A regra que fixou a maioridade penal aos 18 anos é de 1940, mas as pesquisas mais recentes no campo da neurologia confirmam sua premissa. Segundo essas pesquisas, o córtex pré-frontal, a área responsável pelos freios no comportamento, começa a funcionar por volta dos 4 anos de idade, mas sua configuração não se completa antes da terceira década de vida. Os limites etários estabelecidos pelo Estado podem ser alterados porque não decorrem de valores imutáveis. Hoje é comum os menores infratores demonstrarem total consciência diante dos atos criminosos praticados. Qual é a questão aí desse texto também retirado da revista Veja, né? O texto fala da idade aí dos menores e fala sobre uma questão biológica, o desenvolvimento do córtex pré-frontal, que seria responsável por, de certa maneira, controlar as nossas emoções. Essa parte do cérebro aí, segundo a revista, começa a se desenvolver ali aos 4 anos de idade e só vai terminar lá pelos 30. Ninguém vai esperar até os 30 anos para ver se vai punir alguém diante de um crime cometido, né? A questão toda aí é a seguinte: a maioridade foi determinada lá no Código Penal de 1940, ou seja, já temos aí 80 anos dessa lei. E muita gente advoga a ideia de que nesses 80 anos os jovens mudaram muito, né? Os jovens já não têm a mesma cabeça, a maturidade é outra nesses tempos e eles teriam sim, ali com 16, 17 anos, eles teriam condições plenas de responder pelos seus atos, né? E eu vou te mostrar agora um vídeo, né, que mostra o deboche dos infratores, tá certo? É um infrator, uma reportagem aí de um programa policial, e veja o que é que o menor fala, tá? Veja aí o vídeo. Tribuna, nós vamos sair na tribuna, caralho. Traficante, a tribuna. O tom de deboche e o sorriso no rosto do adolescente demonstram a certeza da impunidade. O rapaz tem 16 anos e foi flagrado pela polícia vendendo drogas em uma das ruas do bairro Jardim Tropical, na Serra. Na delegacia, o menor afirma com tranquilidade que, ao ganhar liberdade novamente, ele não pretende abandonar o tráfico de drogas. Tráfico, doido, o dinheiro é fácil, e melhorzinho que tá tendo. Melhor do que ficar aí trabalhando pros outros, rapaz. Se mais vender minha droga e ganhar meu dinheiro tranquilo. Por que você acha que é melhor? Hã? Por que você acha? Não é melhor porque tem esses polícia pra embaçar a vida do cara. Acha que a polícia atrapalha? É claro que atrapalha. Não atrapalhasse eu não tava aqui agora, mano. Mas e aí? Você vai ficar apreendido, você sabe que é pouco tempo depois que sair. Quando eu sair eu vou vender droga de novo, não dá. Bom, galera, vocês viram aí, né? O deboche dizendo, quando eu sair eu vou vender droga de novo e tal. Então, são reações desse tipo que fazem com que muitas pessoas acreditem que a redução para os 16 anos seria uma boa medida, inclusive para diminuir a violência no Brasil, tá certo? Bom, olha só esse trecho da Veja. A tese de que os adolescentes não podem ser punidos porque ainda não têm noção de limites é problemática. Sem castigo, é impossível impor limites a quem opta pela delinquência desde cedo. Sem punição, a dor de familiares é ultrajada pela impunidade. Impunes, os adolescentes veem a porta do mundo do crime continuar aberta para eles. Perceba que é um caminho, não é, de dois lados aí. De um lado, a questão da necessidade de impor limites. Do outro, a questão de eles têm, de fato, maturidade para isso, né? Então, assim, para muita gente, punir um menor que comete um crime ali com 16, 17 anos é uma forma de dar uma justificativa para a sociedade. É uma forma de, muitas vezes, minimizar a dor da família que, às vezes, perdeu um ente querido, né? Seria uma forma de passar para a sociedade uma ideia de que o crime não compensa. Ao contrário desse jovem aí que a gente viu na reportagem, debochando o tempo todo, né, achando graça, dizendo que depois que sair vai para o tráfico e tal, que não vai dar em nada. Então, assim, de um lado, a falta de maturidade. Do outro, a necessidade de punir para que a sociedade não fique com essa sensação de impunidade, que muitas vezes tem uma consequência trágica, não é? Que são os justiçamentos.
Muitas vezes, a população revoltada com a impunidade coloca as mãos no menor, não é, que delinquiu e às vezes quer fazer justiça com as próprias mãos. Então, é preciso pensar direitinho nisso e assim, vocês sabem que no nosso curso a gente não tem a preocupação de estar dizendo a você o que é que você deve pensar, tá certo? Então aqui não tem essa coisa de manipular seu pensamento. A gente vai falando e você vai tomar aí, obviamente, a sua posição, tá? Você tem aí uma charge, não é, que mostra aí redução da maioridade penal, reduz a criminalidade, o chargista se mostra contra, né? O que a gente sabe, e isso aí não se pode negar, é quando há um crime de comoção nacional, normalmente há uma movimentação para isso, para querer punir menores e tudo mais, mas é preciso pensar no assunto de forma séria, de forma racional, sem a emoção do momento, sem o ódio que muitas vezes toma conta da gente quando ocorre um crime brutal cometido por um adolescente, não é? Bom, qual é o perfil dos menores infratores? E que perfil é esse? É um perfil de abandono familiar, né? É um perfil de violência familiar, um perfil normalmente de pobreza e de relação com o tráfico de drogas. Claro que a gente vai ter situações de delinquência, de crimes cometidos por adolescentes de classe média, por exemplo, que tiveram toda a oportunidade do mundo. Isso acontece. Mas, via de regra, esses menores infratores são jovens que têm um problema de evasão escolar, então boa parte já abandonou a escola, muitos não têm a figura paterna, então há uma relação de completa desestrutura familiar e de violência, e no caso específico dos meninos, mais de 90% dos menores infratores são homens. No caso específico deles, muitos dos casos têm relação com o tráfico de drogas. Então, esse é basicamente o perfil desse menor que acaba delinquindo. E aí a gente tem que pensar como é que vai resolver. Se resolve colocando na cadeia, colocando no presídio, diminuindo para 16 anos a maioridade, ou se a gente pode pensar em medidas preventivas, na escola de tempo integral, não é? Na ajuda do serviço social a famílias vulneráveis, a famílias que estão em situação de vulnerabilidade. A gente pode pensar na questão do emprego e do mercado de trabalho para esse adolescente, o menor aprendiz. Então a gente tem que pensar no que quer. Se quer pegar esse adolescente aí que comete um ato infracional, né, como a gente diz, um crime, e vai jogar lá no presídio ele com 16, 17 anos, ou se a gente tenta algumas formas de evitar que esse jovem caia no tráfico de drogas, tá certo? Então a questão seria essa. Eu estou mostrando aí a você agora, né, um livro muito importante nesse contexto, que é o livro Vigiar e Punir, do Michel Foucault, né? Foucault, que nos deixou há pouco tempo. Vejam, essa obra, Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão, é, digamos, uma bíblia a respeito do assunto, tá? Nessa obra, Foucault mostra como, com o iluminismo, o fim da sociedade feudal, a violência passou a ser vista como desumana, né? Até aquela sociedade feudal, a Idade Média, né? A forma de punir criminosos era brutal, era decepando cabeça, era arrancando membros, era queimando e coisas desse tipo, né? Com o iluminismo, racionalismo, então se deixa isso de lado e no lugar de castigos físicos insuportáveis, surge outra forma de disciplinar a sociedade, por meio de hospícios, de prisões, de hospitais e das escolas como nós as conhecemos hoje, tá? Então, essa obra do Michel Foucault vai mostrar isso para a gente, essa transição e dos mecanismos que a sociedade tenta arrumar para disciplinar as pessoas, né? Foucault vai dizer que toda relação de violência é uma relação de poder. Então, quando aquele menor, de certa maneira, vai lá e rouba o seu celular e atira, não é por nada, muitas vezes, o que é que está acontecendo? A arma, por exemplo, dá a esse menor uma sensação de poder, né? E ele passa a exercer esse poder sobre a sociedade.
Uma sociedade que, de certa maneira, exerce um poder sobre ele, porque ele não tem, muitas vezes, representatividade. A arma é que dá a ele visibilidade social. E aí ele passa a exercer esse poder por meio de uma relação de violência, tá? Ainda na obra do Michel Foucault, a gente vai ter uma outra visão também lá do Foucault, que é o seguinte: a prisão fabrica também delinquentes, impondo aos detentos limitações violentas. Ela se destina a aplicar as leis e a ensinar o respeito por elas. Ora, todo o seu funcionamento se desenrola no sentido de abuso de poder. O que é que significa isso, gente? Significa que a prisão é um ambiente que impõe limitações extremamente violentas. E aí a gente tem que pensar no seguinte: o Brasil não tem prisão perpétua. Esse jovem que comete um crime, se comete o crime ali aos 16, 17 anos e vai para um presídio, vai cumprir uma pena, mas a primeira coisa que vai acontecer, ele vai ter contato com facções criminosas, né? Ele vai ser aliciado por facções criminosas. E aí, obviamente, esse jovem, uma hora vai sair. A partir do momento que não se dá nenhuma oportunidade a ele, nós estamos fabricando um monstro lá dentro da cadeia. Por outro lado, não é fácil explicar a alguém que tem um filho brutalmente assassinado por um jovem de 16, 17 anos. A sensação de impunidade também não é uma coisa boa para a sociedade. Por isso, um grande dilema. Por isso, há bons argumentos para você ser a favor ou contra a redução da maioridade penal, não é? Continuando, gente, e eu espero que vocês estejam conseguindo aí ouvir e entender tudo direitinho. Me dá um retorno em relação a isso. Muita gente comentou que o vídeo não estava rolando, mas aí me diz aí, pessoal, se agora deu uma estabilizada, né? Olha só, gente, eu tenho aí um gráfico, tá? Que mostra aí qual é a idade da responsabilidade penal em alguns países. A gente já sabe que no Brasil são os 18 anos. Na Alemanha também, 18 anos. Mas vê só, na França, a partir de 13 anos, o indivíduo pode ser responsabilizado criminalmente. Na Itália, 14 anos. Na Polônia, 13. No Reino Unido, 8. Na Escócia, 10 anos. Moleque cometeu um crime, com 11 anos ele vai ser responsabilizado criminalmente, tá? No Brasil nem isso seria possível. Com menos de 14 anos, nada, absolutamente nada é possível. O indivíduo não pode ser apreendido, como acontece hoje, né? Na Rússia, 14 anos, tá? Tô vendo aqui que o Hilton, lá de Natal, tá perguntando como é que se faz um tema polêmico como esse. Te preocupa não, Hilton, a gente vai ver aqui na aula ainda uma introdução para cada lado e eu vou dar o direcionamento aí ao texto, tá certo? Lembrando também para vocês, galerinha, que assim que terminar a aula aqui, tá? Assim que terminar a nossa live, vai ser disponibilizado no grupo de vocês, no grupo de WhatsApp, o link para a aula de redação que tem esse assunto, tá? Essa aula fica exclusiva para os alunos do curso. Então, lembrando que essa aula tem a participação do professor Fred, né, professor de História, que está sempre lá com a gente, e do professor Marcelo Bezerra. Então, não perca a aula número 13. Terminando aqui, eu posto o link para vocês, tá certo? Para que você possa complementar e chegar, enfim, a uma conclusão em relação a essa temática, tá? Então vê aí que os países desenvolvidos, né, países de primeiro mundo, têm muitas vezes um tratamento muito mais duro em relação à maioridade penal, tá certo, gente? Bom, então agora a gente vai ver um exemplo de texto contra a redução da maioridade penal, tá? Contra a redução. Então você assistiu a esta aula, você assistiu lá a aula que a gente vai postar, refletiu, chegou a uma conclusão e aí de repente você diz, eu sou contra. Menor que comete crime deve ter um outro tratamento, não deve ir para um presídio, isso aí só a partir dos 18 anos, eu acho que deve permanecer do jeito que está, a gente deve tomar outras medidas e tal. Então você é contra a redução da maioridade penal? Beleza. Como é que você vai começar um texto, né? Então eu vou te dar uma proposta aqui de início de texto. Mandar aqui um abraço para o professor Ladário, né? O nosso glorioso Panda,
que mandou um oi aí. Grande abraço, Ladário. Se Deus quiser, o mais breve possível, a gente vai estar de volta. Papai do céu vai fazer com que os homens deste mundo encontrem uma cura e que a gente possa voltar em segurança o mais rápido possível, né? Enquanto isso, galera, olha, é preciso dizer, o Enem, a Justiça já disse que não pode alterar a data. Então a Justiça proibiu a alteração de data para o Enem. A FUVEST já divulgou o calendário com o seu vestibular no fim do ano. A UPE não se pronunciou a respeito do SSA, mas provavelmente vai manter a data ali de final de novembro, comecinho de dezembro. Ou seja, você não pode perder tempo, você tem que estar estudando o tempo todo, né? Você tem que acompanhar o seu material. Vamos dizer que a gente volte aí no mês de junho ou no mês de julho, nós estaremos a 3, 4 meses da prova. Quem perdeu esse tempo todo não vai conseguir se recuperar, né? Então, a gente do Espaço Menelau, a gente está tentando dar todo o suporte do mundo para que você, de fato, continue seguindo o seu material principalmente. Não é aula, não é inventar aula, inventar palestrinha, inventar entrevista. Não, não, não. É continuar com a aula do jeito que estava programado. Com toda a programação para que você tenha, de fato, condição de enfrentar esse desafio no fim do ano. Então, não perca o foco. Vocês sabem que podem contar com a gente de domingo a domingo, não é, gente? Então, olha só. Vamos. O Rafael está perguntando aqui, é possível apresentar os dois pontos de vista e dar uma espécie de meio termo? Olha, Rafael, não existe um meio termo num caso como esse. Ou diminui dos 18 ou não diminui, né? Você precisa ter cuidado para, numa redação como essa, não deixar o texto expositivo. Ou seja, usar um parágrafo para falar de quem é a favor e usar um parágrafo para falar de quem é contra. Isso aí não rola, tá? Você tem que ter um posicionamento e é isso que eu quero mostrar a você, um exemplo de introdução para quem é contra a redução da maioridade penal. Beleza? Vamos ver um exemplo de introdução. O premiado filme brasileiro Cidade de Deus retrata o crescimento do crime organizado na favela de mesmo nome, um dos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro na década de 80. Sob a ótica do protagonista Buscapé, é possível compreender por que tantos jovens da periferia se deixam seduzir pelo mundo do crime. Para resolver o problema da violência, a redução da maioridade penal surge de tempos em tempos, sem levar em consideração o que leva um adolescente a cometer crimes. Quase sempre um histórico de abandono da família, evasão escolar e dependência química. Olha lá, galera, eu quero que você acompanhe aí o texto, tá? Porque ele começa com uma referência cinematográfica muito interessante, né? E um clássico aqui do Brasil, né? Um clássico, um filmaço, Cidade de Deus, né? Vejam que o primeiro parágrafo serve para apresentar a obra. Começa com uma referência, é aquela história que a gente diz, olha, a referência literária, a referência cultural, né? Elas ajudam muito a você conseguir os pontos ali no quesito 2 e no quesito 3. Então você apresenta um filme, aí a gente escolheu Cidade de Deus, mostrando o que é que o filme retrata. O crescimento do crime organizado na favela Cidade de Deus, né? O nome da favela é esse, por isso o nome do filme, que era um dos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro na década de 80. O segundo período, repare que o primeiro período apresenta a obra. O segundo período está aí, sob a ótica do protagonista Buscapé, é possível compreender por que tantos jovens da periferia se deixam seduzir pelo mundo do crime. Então aí você tem um detalhamento ali do que é, né, e a ponte com o que a gente está tratando. A sedução do mundo do crime, né, a sedução que o crime exerce sobre os adolescentes. Então o filme trata disso, então aí você justifica por que está escolhendo esse filme, tá certo? Porque o filme mostra por que tantos jovens se deixam seduzir pelo mundo do crime, que é o que vai acontecer com os menores que cometem atos infracionais, né? No terceiro período, observe as aspas que marcam uma ironia. Terceiro e último período da introdução. Gente, eu quero chamar a atenção para o tamanho dessa introdução, né? Esse tamanho aí é um tamanho que uma pessoa de letra normal, nem aquela letra microscópica, nem é uma letra grande, uma letra mediana ali, consegue colocar isso em 5 linhas tranquilamente. Então não adianta aqui eu te mostrar
uma introdução gigantesca, não adianta te mostrar uma introdução gigantesca se eu sei que a maioria não vai conseguir colocar aquilo ali em 5, 6 linhas. A gente precisa trabalhar com a realidade, não é verdade? Então, esse tamanho de introdução aí é para você que tem uma letra que não é grandona, também não é microscópica, você consegue escrever isso aí tranquilamente em 5 ou 6 linhas, tá certo? Sem maiores problemas. Então, olha só, para resolver o problema da violência, veja que está entre aspas para marcar o quê? Uma ironia, não é? É a forma de dizer que isso aí não resolve problema de ninguém, tá? A redução da maioridade penal surge de tempos em tempos, sem levar em consideração o que leva um adolescente a cometer crimes, sem levar em consideração isso. E quais são? E o que é isso? O que é que leva um adolescente a cometer crimes? Quase sempre um histórico de abandono, evasão escolar e dependência química. São 3 elementos que certamente serviriam de base para desenvolver o texto. Ou seja, quem optasse por essa introdução apresentou lá inicialmente uma obra cinematográfica, segundo período faz a ponte, porque essa obra, o que é que essa obra tem a ver com o assunto? Beleza, já fiz a ponte ali, o Buscapé mostra o que é que seduz o jovem para o mundo do crime, né? E o terceiro parágrafo vem especificamente com a temática. Para resolver o problema, se propõe a redução da maioridade penal, mas sem levar em conta, né, o que é que leva esse jovem a cometer crimes. E aí esses 3 elementos poderiam aparecer desenvolvidos, né, a partir daí no D1 e no D2, tá certo? Evasão escolar, abandono da família e dependência química. Você tem 3 elementos, de repente coloca 2 num parágrafo, interligando, não há problema nisso. Então você mostraria que não tem porquê reduzir, que isso não vai diminuir a violência, né? O que a gente tem que diminuir é o número de menores infratores. Então são coisas diferentes. E para diminuir o número de menores infratores, a gente tem que fazer o quê? Resolver o problema do abandono familiar, resolver o problema da evasão escolar, minimizar a questão da dependência química. Pronto, não é botar o cara na cadeia, né? Resolvendo isso, então, cuidando disso, a gente pode ter uma diminuição da violência, tá certo? Mas existe o outro ponto de vista, né? E a gente aqui, repito, tem o compromisso de ser neutro no debate, tá? Tá aí um exemplo de texto a favor da redução da maioridade penal, a favor da redução. Então você que acha que o menor que tem 16, 17 anos comete um crime tem que ir para o presídio, vamos ver como é que seria uma introdução nesse caso, tá? Acompanha comigo. Num dos crimes mais famosos da crônica policial brasileira, o adolescente Champinha liderou um grupo que matou os namorados Felipe Café, de 19 anos, e Liana Friedenbach, de 16 anos, depois de estuprá-la por 5 dias. Histórias como essa se repetem de forma sistemática no Brasil, cometidas por menores que têm certeza da impunidade. Ainda que o adolescente tenha crescido num ambiente violento ou de abandono, o que para alguns explicaria o comportamento violento. Ele não pode ficar apenas 2 ou 3 anos apreendido se cometer crimes hediondos, como estupro, sequestro ou homicídio. Reduzir a maioridade penal para 16 anos é importante para diminuir a violência no país. Perceba que a introdução incisiva, direta, sem enrolação. Vamos analisar período a período, como a gente costuma fazer, né? Qual foi a opção agora? Agora a opção não é uma referência de filme, né? É um exemplo de um caso de conhecimento nacional, de comoção nacional, o caso do Champinha, tá? Um dos mais famosos crimes da crônica policial brasileira, como está colocado aí. Então você começa o texto com um exemplo explicando, mas não precisa entrar em detalhes, né? Você apenas coloca ali o nome dos personagens e o que efetivamente houve. Então o primeiro período do texto foi usado para isso. No segundo, se faz a ponte. Olha lá com a expressão histórias como essa. Então você usa um exemplo e agora você diz histórias como essa se repetem de forma sistemática, cometidas por menores que têm certeza da impunidade. Então você já direciona. E vê como estratégia argumentativa você coloca um crime brutal cometido por um menor, né? E depois reforça, dizendo, olha, isso acontece com frequência. E aí? Né? Isso acontece com frequência. No terceiro período,
existe aquilo que a gente chama de contra-argumentação. Isso é muito importante quando você está trabalhando com um tema polêmico, né? O tema polêmico exige que você defenda o seu ponto de vista, você defende aquilo que você acredita e você ataca o ponto de vista contrário. Neste caso aí, observe a referência com uma oração concessiva. Ainda que o adolescente tenha crescido num ambiente violento ou de abandono. Com esse trecho, você tenta atacar aquele argumento que a gente tinha usado na outra redação, não é? De dizer que o indivíduo comete crimes violentos, que a gente chama de atos infracionais, por causa do histórico dele, um histórico de evasão escolar, um histórico de violência familiar, um histórico de abandono. Tudo isso acaba desembocando num jovem violento. Então veja que essa redação procura atacar esse argumento, dizer que ainda que ele seja fruto de um ambiente violento, ele não pode ficar impune, não é? Tá aí. Ele não pode ficar apenas 2 ou 3 anos apreendido, que é o que acontece hoje em dia, se cometer crimes hediondos, como estupro, sequestro ou homicídio. Bom, e temos o quarto período, o fechamento dessa introdução, que é taxativo o fechamento. Reduzir a maioridade penal para 16 anos é importante para diminuir a violência no país. Ora, observe que agora, o que é que a gente vai ter? A retomada do tema. O tema era: a redução da maioridade penal ajuda a combater a violência no Brasil, e aí o último período da introdução é taxativo para dizer que reduzir a maioridade é importante para diminuir a violência no país, tá certo? Então vejam duas visões aí diferentes, argumentações diferentes e tudo mais sobre a mesma temática, tá certo? Bom, galera, eu tenho aqui agora, então era isso que a gente tinha para mostrar para você, né? Fazer você refletir um pouquinho. Muita coisa do que a gente viu aqui, inclusive esses exemplos, não estão na aula que vai ser linkada para vocês daqui a pouquinho, quando eu sair daqui do ao vivo, tá? Eu tenho aqui alguns recados, então agora para a gente comentar alguma coisa aí, o Hilton está perguntando por que você usou parênteses, né, Hilton? Eu acho que é nesse trecho aqui. Ainda que o adolescente tenha crescido num ambiente violento ou de abandono, o que para alguns explicaria o comportamento violento, ele não pode ficar 2 ou 3 anos apreendido, né? O que acontece aqui é o seguinte, viu, querido? Veja, é que esse trecho aqui é um comentário dentro de um período que já é longo. Veja, esse período tem uma vírgulazinha aqui, que é para separar essa oração concessiva, né? Vai ter aqui também a vírgula para separar a exemplificação. Então, se eu não coloco entre parênteses, eu ia ter um excesso de vírgulas aqui que poderia atrapalhar a leitura do corretor. Então, como isso é um comentário, dá para colocar entre parênteses sem maiores problemas, tá certo? Acho que foi isso que você queria saber. Bom, mais alguma pergunta aí, galera? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos recadinhos, porque enquanto eu estava falando, né? Aqui a Duda, valeu, Duda. Dizendo aqui que a imagem melhorou, né? Então eu acho que é isso, galera, tá? Eu peço desculpas pelo início meio turbulento, né? Com problemas aí de conexão, parece que depois deu uma ajustada, tá? Espero ter dado alguma contribuição aí para você que prestou atenção. Nós tivemos aí uma média de 100 pessoas assistindo a aula, né? Então a gente alcançou aí um número bem significativo dos nossos alunos, tá? Que esse é o nosso interesse, né? Trabalhar com os nossos alunos. E agora, lá no grupo, eu vou colocar o link para a aula de redação. Você aproveita o embalo e já assiste a essa aula, repito, com a participação do professor Fred e do professor Marcelo Bezerra, tá certo? Os dois estão lá contribuindo. Mas antes de eu me despedir, estão chegando aqui mais perguntas, né? Menelau, nesse exemplo, não precisaria citar os 2 argumentos que serão tratados? Eu acho que é no caso do segundo, né, Azaf? Olha só, Azaf, aqui essa introdução, ela trabalha com uma contra-argumentação aqui,
né, ainda que ele tenha crescido num ambiente violento, e aqui ele diz que o jovem deveria ser punido quando cometesse crimes hediondos. São as duas linhas argumentativas, né? Um parágrafo seria para fazer a contra-argumentação e o outro para dizer que esse jovem cometendo crimes hediondos deveria ir para trás das grades, tá certo? Iana, brigadão, dizendo aí que a live foi ótima, mesmo assim, a gente vai aprendendo, né, Iana? Na próxima semana a gente tenta tomar aí algumas precauções para ser melhor, né? Olha só, como fazer uma boa conclusão? Quais os elementos que ela deve ter? Caio, uma boa conclusão deve ser em cima dos problemas que você elencou. Então, de repente, Caio, se você é contra e você mostrou lá que tem o problema da evasão escolar, tem o problema da violência familiar, tem o problema da dependência química, se você está apresentando esses problemas no texto, são eles que deverão estar lá na conclusão, sem dúvida alguma, né? Iris Menelau, posso me colocar imparcial em relação a esse tema? Não sendo a favor nem contra, mas apresentando ideias de ambos os lados, aí é perigoso porque o texto pode ficar apenas expositivo, querida. Veja, é um texto argumentativo. Você precisa responder. Diminuir a maioridade penal para 16 anos ajuda a combater a violência? Não tem meio termo aí, ou ajuda ou não ajuda. Então, você precisa chegar a uma resposta aí, tá? Porque pode acontecer o seguinte, de repente você pode até dizer, eu sou a favor da redução, mas ela não ajuda a diminuir a violência. É possível argumentar assim? Você pode ser a favor da redução porque você acha que não pode haver impunidade, porque um jovem de 16 anos já tem maturidade suficiente para saber o que faz. Você pode dizer tudo isso, mas dizer que isso não ajuda a diminuir a violência. Isso é possível. Nós não estamos perguntando se a maioridade penal deve ser reduzida para 16 anos, simplesmente. Eu estou questionando se isso ajuda a diminuir a violência. Não esqueçam o recorte temático, tá? Azaf, brigadão aí, cara, valeu. John, aliás, agradecer ao professor John Cleidson, professor de matemática, amigo meu, foi ele que me ajudou aqui, 6h30 o cara tava, né, por meio do WhatsApp, me ensinando aqui como é que mexia no programinha e tal. Os problemas no início foram, na verdade, por causa da conexão, por causa do YouTube. Vai deixar um grande abraço para o professor John, que deu essa força aí para a gente conseguir organizar isso, porque eu não queria fazer a live só com a minha cara aqui, falando para vocês, né? Era preciso mostrar a imagem, trazer alguma coisa. Então, como fazer isso lá era a complicação, tá certo? E o John foi que deu jeito nisso. Duda, valeu, valeu. Arthur Henrique, brigadão, cara. Caio Henrique dizendo aí, obrigado, professor, essa live foi ótima. Cara, vai depender de vocês. Honestamente, se vocês quiserem, segunda-feira a gente vai estar aqui de novo às 19 horas para dar uma aprofundada na redação. A minha proposta seria essa, tá certo? João Pedro, professor, no primeiro exemplo de introdução o senhor colocou o nome da obra. No caso do filme, entre aspas, é obrigatório sempre escrever o nome das obras dessa forma? É desejável, tá certo, João Pedro? Deixa eu mostrar aqui para a galera o exemplo, né, querido? Tá aqui. Vamos ver, olha lá. O premiado filme brasileiro Cidade de Deus, não é desejável que você coloque, porque num texto de revista, por exemplo, isso aparece em itálico, né? Mas você não tem como colocar em itálico, tá? Então deve colocar, entre aspas, sim, o nome, tá certo? Isabelle Farias, aula incrível. Mariana, a live foi ótima, ótima aula. Manuel Diógenes, valeu. Andrea, brigadão, lindona. Mariana, Leilane, Thaís, Lara, Fábia, galera, morrendo de saudade de vocês. Vocês não sabem da minha vontade de poder segurar na mão de cada um, sabe? E dizer assim, vamos junto, que a gente vai chegar lá. A única coisa que eu posso fazer é, de fato, estar preparando aula. Eu tenho passado os dias aqui no meu ambiente de trabalho, nesse escritório aqui, pesquisando, tentando preparar a aula, editando, que sou eu que faço absolutamente tudo aqui, da gravação, a edição, a pesquisa, tudo é comigo, mas eu tenho feito com muito prazer e muito carinho. A única coisa que eu quero é que vocês, de fato, assistam a essas aulas, resolvam as questões, façam as redações. Eu estou muito preocupado, mas eu sei que a gente está fazendo a nossa parte, vocês precisam fazer a de vocês, tá certo? Então, assim, agradecer muito a todo mundo. Milane, um cheiro para ti, danada. Netinho, beijo, saudades, amado mestre. Hilton, lá de Natal, cara, grande abraço. Lembrando aí,
que o nosso canal no YouTube agora tem as aulas, com exceção das aulas desta semana, que são exclusivas para os alunos do curso, tá bom, galera? Agradeço imensamente. Vamos terminando por aqui. Vocês têm mais um videozinho agora para assistir. É um vídeo de mais ou menos 25 minutos, que é sobre essa mesma temática, o vídeo que estava pronto para a aula. Eu vou mandar o link para vocês e aguardo que assistam e que mandem as redações. Você assistiu a live, agora você assiste ao vídeo, vai juntar tudo, eu tenho certeza que você vai ter bastante conteúdo aí para trazer para uma redação bem legal, tá bom? E digam lá no grupo o que é que acharam, se valeu a pena e tudo mais. Qualquer coisa a gente volta na próxima segunda, tá certo? Meu desejo é esse, voltar na próxima segunda para ter esse contato maior com vocês. Agradeço imensamente a todos vocês que passaram aí um tempinho a mais comigo. Tamo junto, isso vai passar e logo logo a gente estará em sala de aula. Já mandei produzir o livro 2, tá certo? A blusa de vocês, postei já há um tempo, tá aqui em casa guardadinha, esperando para vestir vocês. Vai ser muito legal essa volta, mas por enquanto a gente precisa ficar em casa. A humanidade precisa atravessar essa crise, tá bom? Um beijo bem grande à distância para todo mundo, galera. Grande abraço, valeu, fiquem com Deus.